Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, mais um dia na presença do Senhor, dia 12 de agosto de 2025. Estamos a 586 dias do término da geração da figueira. Agora é exatamente 21 horas e 4 minutos do dia 12 de agosto de 2025. 586 dias da geração da figueira. Shalom, Simone. Estamos nos aproximando, Shalom, Rosane, do término dessa coisa toda aqui, né? E Shalom, Shalom, Simone. Shalom, Rosane. Shalom. Boa noite, Alberto. Que todos sejam muito bem-vindos. Gente, eu fiquei chocada agora com o que eu vi. O Brasil já está na situação que está e foi colocado, como é que diz? Foi feita uma procissão dentro do Congresso com o, como que é? Arcanjo Samuel, ai meu Deus do céu, Samuel, como que é o nome dele? Arcanjo Miguel, né? São Miguel, eu não sei como é que eles chamam, mas é o Arcanjo São Miguel. Foi colocado a ele para proteger o Brasil. Gente do céu, a situação não era para ficar... Paz, Rose. A situação vai ficar muito pior. Podem se preparar. Agora o negócio vai pegar. Já não foi o mito fazer o que fez, né? O outro ter pacto com tudo quanto é entidade maligna. Boa noite, Fernanda. O outro ter pacto com tudo quanto é entidade maligna, das mais sujas que existem, né? Agora o Congresso Nacional devota o país para o Samuel, como que é? Gabriel, como que é? Miguel Arcanjo, porque é Arcanjo São Miguel, né? Eu não sei como é que eles falam lá, como é que tava lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho para não falar errado, né? Não falar besteira. Shalom, Viviane. Eu fiquei chocada. A situação que nós já estamos, a situação que o povo já está agora, uma guerra se formando aí na Tríplice Fronteira, né, no norte, uma guerra se formando na Tríplice Fronteira no norte e agora mais isso, né, é incrível. Eu falo, gente, não tem mais onde o Brasil cair, ainda vão empurrar o Brasil aqui, ó, aqui. São Miguel Arcanjo entra no Congresso Nacional, olha aí, ó. Olha isso, gente. Boa noite, Graciele. Boa noite, Júlia. Boa noite, Patrícia. Dá uma olhada nessa situação, gente. No Congresso Nacional. Onde nós vamos parar? Ó, São Miguel Arcanjo entra no Congresso Nacional como comandante espiritual do Brasil. Shalom, Joelma. O que? Olha, vamos orar. Vai ficar pior, por quê? Porque isso aqui não é nós não podemos orar para anjos, nem arcanjos. A nossa oração é unicamente para o Senhor. Isso daqui é abominação. Isso aqui é abominação. Shalom, Maria Rita. Shalom, Andréia. Isso aqui se chama abominação. Tá entendendo? E tem outro detalhe. Como é que diz? O Arcanjo Miguel, Shalom, pastor. O Arcanjo Miguel, ele é o príncipe dos israelitas e dos crentes. Entendeu? Não, pesadíssima situação. Já fomos consagrada para a Rainha do Céu, né? Já foi dado o país para a Rainha do Céu. O outro já fez o pacto de não sei quantas mil crianças, né, serem, né, para que ele pudesse estar no governo, né? Sabemos que o carecão lá também tem pacto com tudo quanto é Exu, que tem dentro do escritório dele, tem todos os Exus lá, não é à toa que ele fez aquelas fotos medonhas, horrorosas, né?
E agora um troço desse aqui. Olha, e aqui tem uma bancada evangélica enorme. Cadê a bancada evangélica? Exatamente, André, para acabar com tudo. Cadê a bancada evangélica? Cadê? Por isso, hoje de manhã, duas irmãs me procuraram. Hoje de manhã, duas irmãs me procuraram. Uma teve um sonho que ela vai de mal a pior, que ela via a lua cheia, né? A lua cheia, o céu, e ela via um cavalo preto descendo do céu e um cavaleiro preto sobre ele. Isso não é boa coisa. Aí uma outra irmã me mandou um áudio que ela viu, ela não teve visão, ela viu, ela acordou e foi, ela sempre olha o céu de manhã para agradecer a Deus, né? O dia. E ela olhou para o céu e as nuvens estavam assim, como é que diz, meio de escama no céu, mas o céu estava mais azul do que com nuvens. De repente ela viu letra maiúscula escrita AI. Escrito AI no céu com as nuvens e letra maiúscula. Isso não é boa coisa. Olha só, duas pessoas no mesmo dia, com o mesmo sonhos, né? Sonho e a visão a olho nu. Ela viu no céu. Boa noite, Aline. Escrito AI com as nuvens. E agora há pouco eu vi um sonho de uma irmã muito séria, em que ela falou que ela via uma guerra tremenda sobre o Brasil. E ela perguntava para o anjo como que ia fazer para se defender. E o anjo falou para ela, muitos vão para as grutas, muitos vão para lugares afastados, mas nem todos vão conseguir se defender. Entendeu? Então, meus irmãos, presta atenção. Nós precisamos buscar o Senhor, porque o que está vindo aí não é de brincadeira. O que está vindo aí é coisa séria, coisa muito séria. Coisa mesmo que... Com isso aqui que eu vi agora, eu fiquei chocada. Chocada. Nós precisamos buscar Deus, precisamos colocar nossas vidas na mão do Senhor, pedir a Ele que nos guarde em nome de Jesus, nos guarde do homem violento, entenderam? Eu estava vendo agora, né? Agora, à tarde, veio para mim uma notícia, né? São notícias que não é em todo lugar que a gente vê, mas aparece, né? Que o pessoal dos olhinhos puxados, né? Já estão com tudo pronto para entrar aqui no Brasil. Para entrar para valer mesmo, entrar para valer. Então, irmão, vocês acham que os Estados Unidos vai deixar isso barato? Não, eles têm interesses, né? Os interesses estão aí, né? Nós temos que entender que o fim dos tempos está aí. E eles têm pressa, eles precisam correr. E eles precisam do nosso território, entendeu? Eles precisam do nosso território para poder fazer o que eles têm que fazer. Então, vamos aguardar, né? O que vem vindo para os últimos dias aí. Agora, hoje de manhã, eu não sei se vocês escutam o Ancapso. Ele é um libertário, não sei se vocês conhecem. Boa noite, Suzana. O canal dele, acho que é libertário mesmo. É Ancapso o nome dele, ele é do Rio de Janeiro. E eu achei interessante, porque ele falou que ele era ateu convicto. Mas ele tem visto tanta coisa, que ele tem visto que a Bíblia é um livro que tá se cumprindo. A Bíblia é um livro que está se cumprindo. Shalom, Patrícia. Então, meus irmãos, muitos que são ateus, porque o ateu, ele é ateu por sinceridade. Se você olhar bem, o ateu, ele é ateu por sinceridade. Ele não crê em nada. Entendeu? Ele é mais fácil de se converter do que muito crente.
O ateu é mais fácil de se converter como muito crente. E eu fiquei olhando, né, ouvindo o Ancapso falar, porque eu gosto muito de ouvir ele falar sobre política. E ele falando, mandaram para ele comentar sobre o que está acontecendo no Mar da Galileia, né? Que o Mar da Galileia está ficando vermelho, né? E ele falou, ó, gente, isso daqui, eu fui pesquisar, eu fui nos jornais de Israel e tudo mais, né? Paz, Luquele, nos jornais de Israel, e lá alguns falam cientificamente e outros falam que isso é um aviso por algo muito grande que está por vir. E eu sei que é. Nós sabemos, né? Nós sabemos que algo muito grande está por vir. É tempo, meus irmãos, de colocar a nossa vida em ordem. Um ano atrás, eu tive uma visão no meu quarto à noite, que eu já contei aqui várias vezes, eu vou contar porque às vezes tem alguém aí que não ouviu. Não, 1 ano atrás, exatamente 1 ano atrás. E eu via um vento muito forte dentro do meu quarto. Muito forte. Ele era tão forte que ele levantava a minha cortina. Minha cortina é feita de patchwork, é tudo retalho, sabe? Então fica pesado. E a minha cortina, ela subia até no teto. Subia até no teto. E daí, o vento muito forte, e eu ficava assim com medo daquele vento, né? E de repente, eu escutei assim: vocês precisam se preparar para o que está por vir. E eu perguntei como. E ele falou para mim assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E nisso que ele falou assim, eu vi o anjo do meu lado, na minha cama, assim, do meu lado, em pé. Mas eu via da cintura até aqui. Eu não via o rosto, não. Eu só via a armadura dele. A armadura dele tinha uma cor de cobre. Mas o cobre quando tá... Sabe o cobre quando fica enzinabrado? Ele fica com aquela cor esverdeada. Você percebia que aquela armadura já estava sendo usada fazia tempo. Então era uma guerra já contínua que tinha. E ele falava, vocês precisam. Ele não falava você. Ele falava, vocês precisam. Era como se ele falasse para mim e para vocês, entende? Se preparar para o que está por vir. Então, meu irmão, eu vou dizer para você uma coisa. Nós precisamos estar preparados. Precisamos nos preparar espiritualmente. Obedecer o que o Senhor mandou há quanto tempo para guardar alimento. Guarda alimento. Ah, irmão, mas eu não tenho tanto dinheiro. Guarda para o tempo que você puder. O Senhor é aquele que vai... O Senhor é aquele que vai prosperar o teu alimento. Eu não tenho dinheiro para poder guardar tanto. Olha, os alimentos estão caindo muito de preço agora, né? Com esse negócio todo. Aqui o pacote de arroz já tem pacote por R$18. Então é hora de armazenar. Armazena pelo menos para 6 meses, se você puder. Não precisa colocar muita coisa. Arroz, feijão, açúcar, farinha de mandioca. Se puder, mel. Entendeu? E ovo não tem como a gente armazenar, né? Esses dias eu coloquei lá no grupo, coloquei aqui também no meu feed, uma geladeira feita de cerâmica, de vaso de cerâmica. Muito interessante, entendeu? Porque a cerâmica ela é geladinha, né? Então ela conserva os alimentos ali dentro, entendeu? Então procure colocar um fogão a lenha na tua casa, entendeu? Não confie na energia, porque se for o que está vindo aí, nem energia nós vamos ter, irmãos. Coloca uma caixa d'água no fundo de casa, entendeu? O Senhor preparou para mim que eu consegui comprar 2 caixas d'água de 500 litros. Eu tinha uma de 1000, mas ela foi-se embora. Então, Deus me preparou que eu consegui comprar essas 2 caixas d'água. Tenho aí 1000 litros d'água guardado aqui no fundo de casa, fora os garrafões de água que eu tenho, água mineral. Põe um filtro de barro na tua casa, porque a água da chuva tudo vai ser
Você vai falar assim, mas irmã Ruth, você fala isso há quanto tempo? Pois é, minha irmã, eu falo bastante tempo, mas o tempo chegou agora. O tempo o tempo de ter que usar isso vai ser agora. Entendeu? Conserva de ovo. Façam o quanto. O ovo aqui agora baixou para R$ 5,90 a dúzia. Sabe? O que você puder fazer para você economizar, para você, aliás, você fazer, faça. Faça, cozinha o ovo, né? Acho que põe no vinagre, né? Acho que põe no vinagre. Façam, meus irmãos, porque a situação aí vai ficar feia. Até o começo do ano que vem vai ficar feia. Só que tem uma coisa muito boa. Nisso tudo, tem uma coisa muito boa. A geração da figueira termina daqui um ano e 7 meses, mais ou menos. 1 ano e 7 meses. Daqui 1 ano e 7 meses a geração da figueira termina. Nós não sabemos se Jesus volta um pouco antes ou um pouco depois. Então, o que tiver que passar, nós temos aí em torno de 2 anos para passar. Entendeu? Vai ser rápido. Vai ser tudo muito rápido, mas nós precisamos estar preparados. Mas, independente de comida, independente de alimento, você precisa preparar o teu espírito. Você precisa preparar os teus ouvidos. Você precisa se preparar com o Senhor. Você precisa ter intimidade com o Pai. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Você precisa ter ouvidos atentos à voz do Senhor. Por quê? Porque quando Deus te direcionar, vai para aqui, vai para ali, você sabe que é Deus que está falando com você. Entendeu? Ah, irmã Ruth, mas eu nunca ouvi Deus falar. Mas vai ouvir. Vai ouvir. O Espírito Santo vai falar com você. Se você buscar, né? Se você buscar. Porque o Espírito Santo, ele é muito educado. Se tem alguém educado, é o Espírito Santo. Entendeu? Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, né? Então ele bate na porta, ele não arromba. Quem arromba é o diabo. O diabo arromba, minha filha, e traz mais visitante com ele para poder fazer a festa no teu coração. Mas Jesus não, ele bate na porta. Se você ouvir, abrir a porta para ele, ele vai entrar e vai ceiar na tua casa, vai limpar a tua casa, vai fazer você um novo homem, uma nova mulher, vai dar para você direção daquilo que você precisa, vai dar para você entendimento do que está acontecendo, entendeu? Vai dar para você sabedoria de como se portar nesse tempo. Se você for pego porque você é crente, o Senhor vai te direcionar o que você falar na frente dos magistrados, entendeu? Na frente das autoridades, né? O Senhor vai direcionar tudo, entendeu? Mas você precisa estar firme com Jesus, porque o cerco já está apertando, apertando muito rápido. Daqui para frente vai apertar rápido, entendeu? Irmã Ruth, consegui comprar um rádio com placa solar, não depende de energia nem bateria, exatamente. Eu tava querendo comprar uma placa de, como é que chama? De solar que eu vi, mas é muito caro. Meu pai do céu, é caro demais. Mas eu tava vendo, o pessoal usa para acender, para fogão, para isso, para aquilo, é uma maravilha aquilo lá. Tá uma lâmpada, não é muito grande, mas é muito bom. Mas eu fui ver, é caro. Deus vai ter que me dar uma placa do céu aqui, né? Mas vamos firme, irmãos, vamos firme com Jesus, porque ele está na frente. Nós não sabemos o momento que ele virá, né? Como eu disse, tem muita gente sonhando, muitos sonhos. Uma coisa eu tenho certeza, daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho visto. Hoje mesmo estava ouvindo um rabino falar, um rabino messiânico, ele disse, com todas as letras, a volta de Jesus será numa festa das trombetas, não tem dúvida. A volta de Jesus tem tempo. Quando fala de... Boa noite, Lucilene. Quando fala o dia e a hora ninguém sabe, essa fala é da festa das trombetas. Olha que coisa interessante. Essa fala, o dia e a hora ninguém sabe,
é uma fala que tem na festa das trombetas. Por quê? Porque é a hora que eles ficam de olho, a hora que aparece a pontinha da nuvem para eles tocarem o chofar. Entenderam? Isso é o dia e a hora, ninguém sabe. É esse dia, essa hora, onde a pontinha da lua aparece. Eles ficam de 2 a 3 dias até esperando esse momento. Entenderam? Então, esse rabino falando que será numa festa das trombetas. E essa parte que fala, que Deus fala ali, né? Que Jesus fala que nem os anjos do céu sabem, né? Somente o Pai. Então, chama-se o dia e a hora, ninguém sabe. É como eles falam na festa das trombetas. Que coisa interessante. Que coisa interessante. E a trombeta vai soar, convocando a igreja de Cristo para o encontro nos ares. Que coisa mais linda, né? Coisa mais maravilhosa. Eu fico assim impactada de ver, né? Impactada de ver como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como as profecias vão se desenrolando, né? E agora nós estamos no final e as coisas estão se abrindo. Eu quero ler o capítulo 8 de Daniel com vocês, porque tem coisas aqui que eu não tinha visão, aliás, não tenho ainda a visão completa, né? Mas algumas coisas me chamaram a atenção de acordo com o que está acontecendo agora. Parece que o texto vai ficando mais claro, entende? Parece que o texto vai ficando mais visível para a gente entender. Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Daniel 8, tá? Então, a visão que Daniel teve no capítulo 7, ele estava no primeiro ano de Belsazar. Presta atenção. Daniel aqui, ele já devia ter em torno de 70 anos, por aí. Mais ou menos isso, Daniel já era velho. Ele devia ter em torno de 70 anos no primeiro ano de Belsazar. Agora, ele vai ter uma outra visão. E eu quero que você preste atenção numa coisa. Ele tem essa visão 2 anos depois, né? Porque aqui, ó, no terceiro ano do reinado de Belsazar. E no 7 é no primeiro ano do reinado de Belsazar. Agora é no terceiro ano do reinado de Belsazar. Interessante isso daqui. Apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elam, ele estava no Irã, tá? Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas. Mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Eu não vou falar aqui o que é, porque o próprio texto vai dizer, tá? Só preste atenção. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, marca isso, para o norte e para o meio-dia. E nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia, tá? Então, isso aqui é um reino, tá? Ele dá amarrada para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, tá? Meio-dia, quando você fala meio-dia, é o ponto central da terra, tá? E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, sem tocar no chão. Ele era muito rápido. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 pontas. Então, agora o bode tem uma ponta notável. E o carneiro tinha 2 chifres. Olha isso. E correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele. Pois é.
e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira. Olha o bode, entendeu? Hoje é esse daí, hoje é esse daí. Mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. Presta atenção. Aquela grande ponta foi quebrada do bode, tá? Então veio o carneiro. O carneiro tinha 2 chifres, certo? Agora veio o bode por cima dele. Esse bode tinha uma ponta e essa ponta quebrou, né? Que é Alexandre o Grande. Presta atenção. E subiram no seu lugar 4 também notáveis. 4 pontas notáveis, que são os seus 4 generais, para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente, e para a terra formosa, que é Jerusalém. Quando você fala meio-dia, você está falando de oriente, você está falando do início do mundo. Presta atenção nisso. E se engrandeceu até o exército dos céus, e se engrandeceu até ao exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Ele entrou na terra gloriosa e fez tudo isso. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Mas vamos para frente que aí a gente fala. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, é um rio, tá? A qual gritou e disse: Gabriel, lembra de Gabriel? Então, Gabriel foi que anunciou a vinda de Jesus, né? Dá a entender esta visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Irmãos, a visão de um anjo não é brincadeira não, tá? É de ficar doente, é de ficar aterrado, tá? Não por causa, porque é feio, não. É porque a energia do anjo, a glória do anjo é muito grande, e o nosso corpo muitas vezes não aguenta. É o que aconteceu aqui com Daniel. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Eu quero que você preste bastante atenção quando fala fim de tempo. Presta atenção. E estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido. Irmãos, quando nós temos uma visão do céu, quando nós temos uma visão de Deus, eu não sou de ter visão, não. A visão que eu tive na minha vida foi a visão que eu tive dentro do meu quarto. Eu escuto Deus falar comigo, mas eu não sou de ter visão. Raramente eu tenho alguma coisa, eu posso ter um sonho, mas aquela madrugada foi uma visão que eu tive com um anjo dentro do meu quarto. Você fica amolecido, você passa o dia que parece que você tá, sabe, o teu corpo tá pesado. Olha isso aqui, ó.
Caí com meu rosto em terra adormecido, e ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Sim, mas a visão já está na Bíblia, eu sei disso. Eu estou falando, pastor, em relação a pessoas que veem anjos. É isso que eu estou falando. A visão aqui, o que está escrito na palavra, a visão já foi dada. Agora, Deus está avisando muita gente pormenores que vão acontecer nesses dias, né? Deus está avisando pormenores que vão acontecer nestes dias. Então, que nem a visão que eu tive o ano passado do anjo, ele falou para mim. Falou o que eu ouvi e tremi. Vocês precisam se preparar para o que está vindo. E foi quando eu perguntei, como? E ele disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu passei aquele dia, no outro dia que eu levantei, eu estava esmiuçada. Eu estava mole. De tão forte que foi a visão que eu tive aquela noite. Agora presta atenção aqui. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Porque ela se exercerá num determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Lembra o carneiro 2 pontas? Então é o reinado Medo-Persa. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, Alexandre. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro reinado de Alexandre, que é quando ele está vivo. Ele ficou 10 anos vivo, né? Alexandre ficou 10 anos vivo. E ele conquistou o mundo com uma rapidez tremenda. Ele chegou a lugares que o regime Medo-Persa não tinha chegado. E ele foi muito rápido, muito rápido. E ele com 30 anos ele morreu de overdose. Só para vocês terem ideia. E não deixou filhos. Olha isso aqui. O ter sido quebrada, o primeiro, né, do bode peludo, levantou-se 4 no lugar dela. Os 4 Alexandre, os 4 generais dele, que é Cassandro, Ptolomeu, Antígono e Seleuco. Presta atenção nesses nomes. Cassandro, Ptolomeu, Antígono e Seleuco, tá? Seleuco é ali na Pérsia, na Síria, naquela região ali, tá? Presta atenção. E ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força do primeiro, tá? Eles não tinham, precisavam de 4 para fazer o que Alexandre fazia sozinho, tá entendendo? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Esse reino já se levantou. Esse reino é Antíoco Epifânio. Ele vem do reino Seleucida da Síria. Presta atenção. Esse homem, interessante, é que ele foi criado em Roma. O que me chama atenção, presta bastante atenção, esse homem foi criado em Roma. O pai dele, nas batalhas que tinha, precisou deixar um refém para os romanos. E deixou o filho, Antíoco Epifânio. E esse menino, né, ele cresce, né, e ele é educado em Roma. E educado militarmente. E ele vem agora, a cabeça dele cheia de adivinhações, porque ele vivia num lugar totalmente pagão. Nós temos que ver que a raiz dele era Grécia. Grécia são helenistas, né? Cheios de filosofia, cheio de coisa, entendeu? Presta atenção. E ele era entendido em adivinhações, quer dizer, ele trabalhava com as trevas. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Destruirá maravilhosamente e prosperará. Ele destruía tudo, irmãos. Ele era tremendo. Ele era aquele tipo que ele entrava numa nação,
Ele impunha o sistema helenístico de adoração a Zeus. Ele impunha tudo, e que se quem não fizesse o que ele quisesse, ele matava, ele acabava, ele trucidava as pessoas. Ele era regido pelo diabo. E fará o que lhe aprouver, destruirá os fortes e o povo santo. Isso aconteceu. Ele entrou em Jerusalém, ele colocou um porco no altar de Deus, porque o porco, para o judeu, ele é imundo. Ele colocou um porco, ele levantou um altar no templo de Deus para Zeus. E ele matava todas as mulheres que circuncidassem seus filhos. Ele matava tanto a mulher como... Foi uma carnificina que ele fez em Jerusalém, em Israel. Ele fez uma carnificina. Ele era tremendo, ele queimou a Torá, ele fez coisas horrorosas. Como que você pode conhecer sobre isso? Leia o livro de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, que você vai ver tudo lá. Até que Deus levanta, né? A família Macabeus, eles eram, como é que fala? Me parece que eles eram levitas. E eles levantam e começam a lutar contra esse homem. Olha isso aqui, ó. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá. E por causa da tranquilidade destruirá muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Presta atenção. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Presta atenção aqui. Ele não está dizendo que vai se cumprir no tempo do fim. Ele vai se dizer que daqui a muitos dias, porque não era o fim total, não era o tempo da ira. Presta atenção, tem diferença aqui. Se nós pegarmos aqui, ó, Daniel 12 diz assim, ó, você quer ver? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele me disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Presta atenção. No 12 de Daniel diz que até o tempo do fim as palavras estão seladas. Aqui no capítulo 8 não. Diz assim, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Entenderam? Então tem uma diferença. Então aqui ele se cumpriu poucos anos depois de Daniel. Eu calculo que sejam quase 200 anos depois de Daniel. Isso aqui se cumpre. Na pessoa de Antíoco Epifanes. E eu, Daniel, enfraqueci. E estive enfermo alguns dias. A visão foi tão violenta, tão forte, que ele ficou doente. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Presta atenção, esse homem, Antíoco Epifânio, ele é o espelho do que será o anticristo final. Entenderam? Esse homem, aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, o anticristo final, ele vai ter a mesma idade de Jesus? Não, ele não precisa ter a mesma idade de Jesus. Antíoco Epifânio tinha em torno de 40 anos. O que vai vir agora pode ter 40, 50, 60, não se tem, ele não tem necessariamente que ser a idade de Cristo, ele não tem que ser como Jesus, não. Ele é um homem, ele é um governante. Ele, na verdade, eles estão lutando pela governança para eles serem esse homem. Aí você vai falar assim para mim, mas irmã Ruth, e o Putin, né? E como é que diz? O Reino do Norte. O Reino do Norte é uma figura. É um departamento. A besta do mar é outro e a besta da terra é outra. Entendeu? Estão entendendo?
Presta atenção no que eu vou te falar. O Reino do Norte é um deles, mas não o que vai ser na figura de Antíoco Epifânio. O Reino do Norte está lá em cima, é a Rússia. Rússia, Irã e China. Eles são uma parte. Engraçado que esses dias eu estava pensando o que tem na Rússia para Deus ter uma conversa tão séria com Gog. Por que que Deus coloca Gog? Por que que Deus coloca arpão, né? Coloca uma argola no nariz de Gog. Boa noite, Socorro. O que é que tem naquele lugar que Deus tem tanta coisa contra eles? E ontem, engraçado ontem, paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Engraçado que ontem eu peguei um vídeo aleatório, assim, e lá a pessoa estava falando o que a Rússia faz com os seus próprios cidadãos. Eu não sei se você sabe, mas eles têm... Bom, eu já li sobre isso, né? Mas não nisso que eu vou falar aqui agora. Eles são altamente perigosos. Eles são altamente violentos. Eles não têm medida para a violência deles. Uma das práticas que eles faziam ou ainda fazem na Rússia é quando a menina ficava moça, eles tiravam o ímen da menina. Entenderam? Prestem atenção. Quando, olha isso. Quando a menina ficava moça, eles removiam o ímen da menina. Mas, Maúde, o que tem a ver isso? Irmãos, Deus fez o ímen da mulher para ter um pacto com o seu esposo. Você está entendendo? Isso é muito sério. Deus fez o ímen da mulher para que quando ela se relacionasse com o seu marido, houvesse um selamento entre eles. O ímen, ele simboliza a igreja de Cristo. É o selamento entre a noiva e o cordeiro. Presta atenção. Deus deixou a moça para que esse ímen saísse na sua noite com o seu marido. Eles arrancam isso das meninas. Não sei se agora, mas até pouco tempo atrás, sim. Eles têm um sistema de bruxaria tremendo lá. Sabe aquelas bonequinhas? Aquelas matrioscas? Pois é, aquilo ali é uma bruxaria. Eles mataram, Stalin matou mais de 100 milhões de pessoas. Não, desculpa aí. Não, é isso sim. Tô confundindo com 100 bilhões, não. Ele matou 100 milhões de pessoas. Diz que ele sentava na sua mesa e falava com requintes de crueldade: quem eu vou matar hoje? Eu quero saber, eu quero ver quem que eu vou matar hoje, eu quero matar alguém sofrendo. Irmãos, isso é repugnante. Isto é repugnante. Mas eu acredito que não seja só isso, eu acredito que tenha mais coisa ali. Eu ainda vou descobrir o que tem ali. De tão terrível que Deus precisa chamar ele para a batalha. Deus vai chamar Gog para a batalha, mas a batalha dele é no Megido, é lá no Armagedon. Mas ele vai guerrear o tempo inteiro contra a besta da terra e contra a besta do mar. Ele vai ser um guerreiro tremendo contra eles. Entenderam? Então, as características do homem que virá para... Ele que falou de tirar todas as penas das galinhas e depois oferecer alimento. Não, esse foi Hitler, pastor. Esse aí foi Hitler, que ele tirou a pena da galinha todinha. Ele fez o Holodomor, né? Holodomor na Ucrânia. Ele matou praticamente os ucranianos todos.
E tem uma coisa muito interessante que eu escutei ontem, eu não sabia, porque o Gog, ele tem a União Soviética, são todas as nações que falam ou as suas línguas são derivadas do russo. Presta atenção. E ele, para voltar a ser o que ele era antes, ele precisa da Ucrânia, porque a Ucrânia foi o início do governo russo foi na Ucrânia. Então, ele precisa de novo arregimentar toda a antiga União Soviética. Tá entendendo? Exatamente, o Holodomor foi uma coisa horrorosa. Foi uma coisa assim que o povo nem grama podia comer. Então, meus irmãos, prestem atenção. Esses daí são anticristos também, anticristos que vieram na qualidade de Antíoco Epifânio. Mas o último que vai vir, ele vai vir com engano, ele vai vir com sutileza, ele vai vir com o melhor homem da terra. Nós estamos vendo aí um engano midiático, né? Engano midiático. Nós estamos vendo aí homens querendo se passar como os mensageiros da paz. E eles dizem que para haver paz tem que haver guerra. É a fala deles. Não sei se vocês já viram, mas é tremendo. A fala deles é tremenda. Irmãos, prestem atenção. Nós estamos já com a plataforma montada. A plataforma montada. De tudo isso, o que me espanta de tudo isso é o Brasil estar metido, tá sendo o centro da situação. O Brasil é como se ele fosse virar um palco de guerra. Por isso nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos orar ao Senhor. Porque o Brasil está no meio de uma disputa. O Brasil está no meio de uma disputa. Eu, com as informações que eu tive hoje, de militares, informações políticas, né? Nós podemos passar a ser o palco da disputa entre o dragão e Apolion. Não se engane, irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Gog, ele vai guerrear contra Apolion. Lembra onde está Apolion? 911. Lembra disso? Apocalipse 911 nos remete para aquele número famoso americano 911. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Olha aqui, ó. Vamos abrir aqui Apocalipse 911. Diz assim: e tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu, seu nome é Abaddon e em grego é Apolion. Vai ter uma reunião agora, dia 15, né? Entre o homem maga, o homem maga e Gog. Já podemos até falar assim, o homem maga e Gog vai ter uma guerra para ver se há uma conciliação, entendeu? Para que pare a guerra da Ucrânia. Mas eu sou sincera para vocês, não acho, essa guerra não vai parar. Não vai, porque ele precisa a Ucrânia debaixo dos pés dele. Ele precisa da Ucrânia debaixo dos pés dele para poder arregimentar todo o exército de Gog. Quem será o exército de Gog? O exército de Gog é as terras dele, a antiga União Soviética, todos os ismaelitas e todos os reis do Oriente e a Pérsia também. Porque a Pérsia não é ismaelita. Não sei se vocês sabem, mas a Pérsia não é ismaelita. 20 e poucos % já é da Rússia. Pois é, eles deram, né, uma parte da terra, né? Mas vai ter que ficar tudo na mão dele, entendeu? Vai ter que ficar tudo na mão dele. Irmãos,
nós precisamos orar pela nossa terra. Nós precisamos orar pelo Brasil, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Diante do que foi feito essa noite, essa tarde no Congresso, eu digo para vocês uma coisa, eu acho que Deus está bem longe, sabe? Deus vai guardar os dele, mas a nação vai padecer. Deus vai nos guardar, mas a nação vai padecer. Mediante o que eu vi hoje. E o pior de tudo, alguém sabe quantos deputados são evangélicos ali? Quantos senadores são evangélicos? Alguém sabe a quantidade da bancada evangélica dentro do Congresso? Eu tô assim, perplexa de ver eles darem as mãos para um negócio desse. Como fizeram com o Mito, né, naquela vez. Naquele dia eu falei, gente, ele não vai ganhar. Deus vai entrar feio nisso tudo. E o Brasil, Deus entregou mesmo para as potestades, porque o povo quer isso, né? O povo quer isso. E os terrivelmente evangélicos, né, se omitiram. Os terrivelmente evangélicos deixaram o país perecendo. Vamos ficar de olho, entendeu? Infelizmente, Júlia, infelizmente é isso aí que você está falando. Infelizmente é isso aí. É um povo que eles querem isso. Eles querem poder. Eles não querem um país para Cristo. Ainda dizem que o país é de Jesus o escambau. De Jesus está muito longe de Jesus. Boa noite, Clarice. Paz do Senhor, meu irmão. Nós precisamos clamar a Deus pelas nossas famílias, precisamos clamar a Deus pelas nossas vidas, porque o Brasil hoje é o palco central disso tudo, dessa guerra toda. Exatamente, estamos no período de Laodiceia. Nos entregaram, né, para Lúcifer, entregou o país para a rainha dos céus e agora entregou o país para Arcanjo Gabriel. A palavra de Deus diz que nós não podemos pedir nada para ninguém, somente para Deus. O que o anjo fala para João? Não se ajoelhe para mim, não faça isso, eu sou teu conservo. Os anjos são ministradores da presença de Deus, somente isso. Eles ministram na nossa vida o cuidado que Deus manda eles tomarem conta de nós. Mas nós não temos que ajoelhar para anjo, nem pedir nada para anjo, e nem dizer que um anjo é o condutor do país. Tá, o anticristo está muito... Aliás, eu acho que ele já se manifestou. A gente só não tá ainda entendendo por causa da idade dele. Mas eu acredito que ele já está manifesto. Sinceridade, gente, 98%. 98% vejo, pode ser que mude, né? Pode ser que a cadeira passe para outro. Mas eu não sei. 98% eu creio, pelo tempo, né? Creio que seja esse homem que está aí. Porque a semana da figueira, a geração da figueira termina daqui 1 ano e 7 meses. Daqui 1 ano e 7 meses termina a geração da figueira. E a palavra de Deus é clara, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Entendeu? Então tá tudo indo muito rápido, tá correndo rápido, né? Tá correndo rápido. E agora nós estamos aí com uma guerra, né? Na tríplice fronteira. O Brasil já tá lá com o regimento, que eles estão brigando por causa de uma ilha no Amazonas, né? A coisa tem o Uruguai aqui, na tríplice fronteira aqui também, o Uruguai exigindo terras, que uma parte do Rio Grande do Sul é deles, né?
E a coisa tá andando. E nós temos guerras internas, né, que não tá de brincar. E agora também vão começar com esse negócio desse rapaz desse tal Felca, né, Felca, que fez umas... Ele fez, como é que diz, denúncia que já foi feita pela Fontinelli esses tempos atrás e o governo mandou ela calar a boca. Sandra ia ser presa. Mandou ela calar a boca. As mesmas denúncias que ela fez, ele está fazendo agora. Para quê? Para poder tirar as redes sociais do povo. Entendendo? Tudo é uma armação. Tudo é uma armação. Então, meus irmãos, vamos aguardar, porque nós já estamos mesmo de partida disso aqui. Por que eu expliquei isso aqui para vocês? Porque logo a gente vai ficar sem estar aqui, tá? Logo nós vamos ficar sem poder se comunicar. Entendeu? Exatamente, Leninha, foi muito bem pensado, orquestrado. Ele mora aqui em Londrina, aqui perto de mim, aqui. Então, meus irmãos, então eu tô passando aqui e não tá dando tempo de fazer nada. É verdade, não tá dando tempo, o tempo tá correndo rápido. É que nem eu falei, tem um grupo de, como é que diz, de tibetanos, né? São monges tibetanos que eles medem o dia através de uma vela. Há centenas de anos eles medem o dia através de uma vela. E agora o dia termina, o relógio anda e a vela deles ainda está em 18 horas. Entendendo? A vela deles ainda está nas 18 horas. Então nosso dia já diminuiu para 18 horas e vai diminuir mais para 16 horas. Porque a palavra de Deus diz que 1/3 do sol vai ser tirado, 1/3, entendeu? Da lua também. Então vai ficar 8 horas, aliás, 16 horas vai passar. 8 horas dia, 8 horas noite. Entendeu? Exatamente, só vai usar a internet quem tiver nas moedas digitais. Exatamente isso. E com reconhecimento facial. Tem mais essa. Colômbia avisou para defender... mas eles estão numa outra briga com o Peru também. Colômbia, Peru e Brasil, tá? O negócio tá feio. O negócio tá muito feio, Colômbia, Peru e Brasil. Já tem lá, por causa de uma ilha no Rio Amazonas. Entendeu? E a Colômbia também tá enviando exército para defender o homem lá. E tem um avião parado aí esperando de chegar aí também. Para levar embora para Pérsia. Entendeu? A coisa tá fervendo, gente. A coisa tá fervendo. E tem mais uma. O USA pode entrar aqui com as suas tropas aqui, invadir sem nada, porque ele não reconhece o governo brasileiro. Do momento que não reconhece, ele pode invadir no momento que ele quiser. Entendeu? Então vamos ficar alertas, colocar nossas vidas em ordem. Exatamente, tudo armação para não ter eleição. Vai virar o quê? Campo de guerra, Alberto. Aqui vai ser um campo de guerra, meu irmão. Entendeu? É isso aí o que eles estão querendo, porque o que eles querem do Brasil são as terras do Brasil e querem que nós partamos para a próxima, entendeu? Mas Deus não vai deixar, porque há mais ou menos bastante tempo atrás eu escutei: terra arrasada. Deus vai arrasar a terra. Deus vai arrasar a terra e esse povo não vai ter como fazer o que eles estão querendo. Porque, irmãos, presta atenção. Satanás faz o plano dele, mas Deus é que fala se vai ou não. Então eu sei que Deus vai arrasar a terra para guardar o seu povo. Então vamos orar, vamos clamar, porque aqui dentro tem uma nação, dentro da nação brasileira tem uma nação de escolhidos do reino dos céus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, porque o Senhor tem preparado que nós entendamos a tua palavra, que nós possamos compartilhar com os nossos irmãos aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos mostrado. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fortalece o coração dos meus irmãos, os nossos corações, fortalece os nossos joelhos cansados, aliás, desconjuntados, as nossas mãos cansadas. Fortalece para que nós possamos estar diante da tua presença, te louvando, te bendizendo,
te adorando na beleza da tua santidade. Pai, prepara-nos que nós possamos, Senhor, ser achados por dignos de estar diante do teu Filho. Enquanto esse mundo vai de bancarrota, nós possamos estar diante do teu Filho, olhando para o rosto do teu Filho. Nos dá, Senhor, essa capacidade de nós podermos estar contigo. Ajuda-nos, Senhor, prospera o caminho dos teus filhos, prospera a despensa, prospera a amassadeira, prospera a roupa dos teus filhos, prospera o calçado. Prospera, Senhor, como tu prosperaste lá no tempo do povo quando saiu do Egito. Diz que a roupa crescia nas crianças. Eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda. Pai, eu te peço por todas as pessoas que estão no caderninho de oração, que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles, guardando, livrando. Senhor, guarda o teu povo nos 4 cantos da terra. Guarda a igreja de Esmirna, a igreja perseguida. Guarda, Senhor, a igreja de Filadélfia. A igreja, Pai, que no meio dessa coisa toda, dessa bagunça toda, ainda está perseverando na sã doutrina. Nós precisamos perseverar na sã doutrina. Nos ajuda, Senhor, a perseverar naquilo que a palavra diz, não naquilo que os homens disseram que a palavra diz. Não. Quantas frases estão dizendo que está na Bíblia e essas frases não estão na Bíblia, Senhor. E o povo está repetindo isso. Liga um canal, repete. Liga outro canal, está repetindo coisas que na palavra de Deus não existe. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda a ler a palavra, nos ajuda a estar dominando essa palavra, para que nós possamos ser achados dignos, porque a tua palavra diz que aquele que acrescentar, também vai ser acrescentado as maldições que está nesse livro, e aquele que tirar, também vai ser tirado a parte dele na vida eterna. Então, Pai, o teu povo está passando por um perigo muito grande. O teu povo está passando por um perigo muito grande de acréscimos e de também tirar o que está na palavra. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, movimenta o coração dos meus irmãos para a leitura da palavra. Movimenta o coração dos meus irmãos e o meu também, para que nós possamos mergulhar naquilo que está escrito, não o que estão falando. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que nós não venhamos sofrer esse dano do acrescentar e do tirar. Pai, eu clamo a ti, que Efésios 6 esteja dentro das nossas vidas, que nós estejamos nos revestindo de Efésios 6. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que nós possamos ter a armadura da fé sobre nós. Que nós possamos, Senhor, estar diante de ti em novidade de vida. Nos ajuda, Pai. Livra as nossas almas de todo mal. É o que eu te peço. É o que eu te agradeço. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para sempre. Amém. E amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Dou um conselho para vocês: leiam a Bíblia. Cuidado com os acréscimos, cuidado com o que estão tirando, cuidado quando vocês ouvirem, sejam como os bereanos. Ouviu uma coisa, vai na Bíblia consultar. Para você não ser tirado, não ser acrescentado maldições e não ser tirada a tua parte no reino eterno. É tempo de vigilância. É tempo de ver Jesus voltar. Mas é tempo de perigo também. Que nós possamos permanecer com a nossa lâmpada acesa em todo o tempo. Amém? Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos. Amém.